Boa noite e seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Segundo o censo do IBGE de 2022, realizado com 2 anos de atraso devido à pandemia do novo coronavírus, o município de Aparecida de Goiânia, localizado na região metropolitana de Goiânia, é o segundo maior em população do estado, com 527 mil habitantes, e tem o terceiro maior PIB, ficando atrás apenas de Anápolis e Goiânia. Para bater um papo sobre a importância do município de Aparecida de Goiânia para a região metropolitana, convidamos a vereadora de Aparecida de Goiânia, Camila Rosa. Boa noite, vereadora. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Rui. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder não só representar, mas como também falar da nossa querida cidade de Aparecida de Goiânia. Obrigado, agradeço pela sua extensa agenda, que eu sei que a gente acompanha um pouco, e ainda tirar um tempinho para poder vir aqui bater esse papo com a gente, trazer um pouquinho sobre as especificidades do município, sobre o seu trabalho, seu mandato, sobre a gestão, a gente bater esse papo necessário, né? Só para te apresentar um pouquinho, vereadora, para quem ainda não te conhece, vereadora por Aparecida de Goiânia, eleita em 2022, primeiro mandato, 2020. Né? Perdão, 2020, desculpa. Em 2020 pelo PSD, primeiro mandato, então está no finalzinho do primeiro mandato, com 2.378 votos. Hoje está afiliada ao União Brasil. A senhora também é bacharel em serviço social, feirante, empresária, foi perita social e também é agricultora familiar, é isso? Isso mesmo. É um currículo extenso. Isso, e além disso ainda tem mãe, esposa, filha, amiga, então assim, são várias outras atividades que a gente não coloca num currículo, mas que além disso a gente dispõe de uma grande agenda para isso também. Mas é um prazer se desdobrar para atender e servir a população. Nossa, que bom. E assim, esse outro compromisso que a senhora tem, no caso assim, até a outra profissão, a mãe, esse é puxado, né, vereadora? Sim. A gente se preocupa muito com a criação dos filhos, né? E é com essa preocupação também que nós trabalhamos assim, com responsabilidade para políticas públicas serem efetivas, né? Saúde, educação, segurança pública, sempre falando de inclusão. No mundo de hoje não dá mais para falar de nada, imbuir nada se não falar da inclusão. E, enfim, é com essa atividade e a experiência dela que a gente consegue atingir objetivos. A senhora tem quantos filhos? Eu só tenho uma. Uma? Qual a idade dela? Ela tem 13 anos. 13? Já é uma mocinha, então. Sim. E não é fácil, a gente sabe da dupla jornada que tem, às vezes tripla jornada que tem, e a senhora ocupando um cargo eletivo, a agenda é bastante extensa, e desdobrar para poder atender a todos e a família é de parabéns, é guerreira para poder levar isso com excelência em todos os aspectos. E essa não é assim um reflexo da minha jornada, é a jornada das mulheres em si, né? As mulheres, quantas a gente não tem hoje aí que são mães solos, são chefes de família e se desdobram em duplas, triplas, quádruplas jornadas para dar conta do recado, colocar alimento na mesa, colocar em dia ali as tarefas domésticas, a tarefa com os filhos. Realmente é um desafio ser uma mulher num mundo patriarcal. E quando eu encontro aquelas que resolvem estar em espaços que antes só eram masculinos, ou que ainda são na sua maioria masculinos, e eu quero citar a política, eu te digo com muita experiência hoje que é um desafio grande, mas a gente vence, né? E é fato, hoje a senhora lá na Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia são quantos vereadores no total? 25. E quantas mulheres? Nós somos eleitas duas, né? A Valéria e eu. A Valéria, ela tem uma extensa agenda, experiência, está no executivo praticamente desde o seu primeiro ano de gestão, né, como mandato, mas desenvolve um papel muito grande ali, sobretudo em favor dos aparecidenses, também esteve em Goiânia, né, com os goianienses, e atualmente sou eu quem estou na casa como a única mulher. E quando ela afastou para assumir um cargo na secretaria, foi um homem que assumiu.
Exatamente, até pelo jogo, né? A regra do jogo. O suplente era um homem, então assumiu um homem. Então a gente observa que a representatividade feminina ali na Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia ela é muito pequena, porque uma única parlamentar, dentre outros 24 parlamentares homens. E se a gente está olhando Aparecida de Goiânia, que é uma cidade grande, né? 601 mil habitantes, são mais de 320 mil eleitores. E se a gente olhar a nível de Brasil, a nível de mundo, nos parlamentos, nos executivos, a gente percebe uma subrepresentação ainda, né? Justamente por ter um número muito baixo ali de mulheres eleitas. Sim. Falando então de Aparecida de Goiânia um pouco mais, vereadora, 4 anos, no 4º ano de mandato, né, findando aí esse 4º ano de mandato, Aparecida de Goiânia foi um município que se desenvolveu muito, significativamente nos últimos anos, em número populacional, como dito, em economia, como falado também, que é o 3º maior PIB do estado de Goiás. Nós estamos partindo para o 2º. Até por causa dos polos industriais que estão sendo montados, né, que Anápolis, inclusive, está aí em 2º devido aos polos, né? E tem tudo mais. Mas o que a senhora avalia com o que pode ter ocorrido esse desenvolvimento, esse salto de desenvolvimento de Aparecida de Goiânia? Goiânia sempre foi uma cidade admirada por todos os cidadãos, quero dizer assim, brasileiros. E quando num momento uma pessoa, vamos citar assim o Maranhão, diz, eu quero mudar minha vida, eu vou buscar oportunidades melhores de estudo, trabalho, enfim, eu vou para onde? Goiânia. Só que chegava aqui na capital e se deparava com um aluguel mais caro, com uma qualidade de vida talvez assim, de um ponto de vista mais caro, né, para sua sobrevivência, e a pessoa vem e próximo passo é buscar a família. Então, assim, se eu não estou dando conta de me manter, como eu vou trazer minha família? E aí a pessoa procurava em Aparecida de Goiânia, essa cidade irmã da capital, um espaço para sobreviver. Era uma cidade menor naquela época, menor não em território, mas assim, com menos habitantes, com menos oportunidades. E ali ele começou a se desenvolver, trouxe sua família, criou raízes ali, porque nós temos pessoas, imigrantes aí, que estão há mais de 50 anos na nossa cidade. E a Aparecida é uma jovem senhora, né? Completou agora 102 anos em maio. E quando eu digo que esse crescimento se deu junto com a capital, é porque a pessoa trabalhava aqui, mas morava em Aparecida. Então, dizia-se muito que Aparecida era uma cidade dormitória, e de fato era. Só que com o crescimento, não só populacional, mas também político da cidade, essa conscientização que nossos antecedentes políticos fizeram de eleger pessoas filhos da cidade e começar a desenvolver a economia, nós nos tornamos hoje uma cidade universitária, uma cidade industrial, a cidade realmente das oportunidades. Então, hoje esse quadro se inverteu, até porque nós temos grandes números ali a oferecer de pessoas que querem oportunidade de trabalhar, por exemplo, de estudar. Então, hoje as pessoas vêm para Aparecida de Goiânia, vêm para morar, vêm para trabalhar, e são essas pessoas que ajudam a desenvolver nossa cidade, né? Então, se hoje nós temos uma cidade tão pujante e em crescimento constante, a bola da vez é a Aparecida. Nós devemos muito a essas pessoas que acreditaram e vieram buscar uma vida melhor e construíram nesse momento aí, ajudaram a gente a construir a bela cidade que a gente tem hoje. Então, Aparecida de Goiânia, de um tempo para cá, ela deixou de ser considerada uma cidade dormitório, Sim. apenas dormitório. Apesar de que ainda existe, e também existe o oposto, né? Existem pessoas que moram em Goiânia e vão para Aparecida de Goiânia trabalhar. Isso se inverteu. Inverteu. Então, hoje tem as duas cidades em questão de dormitório e oportunidade de emprego, elas estão equiparadas, né? Aqui na região metropolitana, tanto Aparecida de Goiânia quanto Goiânia. Eu olho muito no aspecto legal, assim, de crescimento mesmo, de oportunidades. E assim, os dados, eles não mentem, né? Eu costumo dizer assim, eu acredito, primeiro, claro, em Deus, e segundo, é a matemática.
2 e 2 é 4 aqui no Brasil, na China e em qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente olha as oportunidades e os números ali de crescimento e também assim, taxas de qualificação, taxas comparativas, vou citar o IDEB, vou citar as provas do MEC, a gente vê que a Aparecida, ela está muito evoluída, né? A nossa saúde, hoje a gente consegue oferecer uma boa qualidade de vida para as pessoas. E aí eu não digo só os aparecidenses, porque nós temos muitas cidades compactuadas e que têm a oportunidade de serem tratadas, por exemplo, no HMAP, que é um hospital referência no Brasil, né? O hospital que é dirigido pelo Albert Einstein, que hoje já passa, inclusive, a talvez fazer a gestão aí do Hugo, né? Que é um grande hospital aqui na capital, de referência. Enfim, a Aparecida tem crescido muito e nós todos, aparecidenses, goianienses, somos responsáveis por esse crescimento. E é um orgulho para nós hoje, sim, de como filha da cidade, como parlamentar, poder... todos os dias, né, diariamente, ajudar nesse crescimento. A senhora é aparecidense? Sim. Sim. E como que a senhora começou o seu trabalho em Aparecida de Goiânia, inclusive indo até chegar a disputar a eleição? A senhora disputou outras 2 eleições antes dessa, sim, né? Sim. Eu trabalho desde muito nova. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, por questão que meu pai ficou desempregado e encontrou nas feiras o local onde prover a sobrevivência, né, da família. Meu pai com 3 filhos pequenos, né, meu irmão mais novo muito doente, inclusive, e precisando de tratamento constante. E meu pai encontrou nas feiras essa oportunidade de trabalhar e de prover nosso sustento. Então, deixava meus irmãos na casa da minha avó, das tias, e eu era mais velha, eu até achava que nesse momento era uma penalização, porque que eu tenho que ir, né? E hoje, assim, eu agradeço tanto, porque foi ali que começou tudo. Eu comecei a aprender não só a trabalhar, mas a dar valor no trabalho. Não só no meu, mas como no dos meus pais, como no dos colegas de trabalho que ali estavam... ladeados com a gente, né? Muitos problemas nas feiras. Meus pais, à época, montaram, junto com outros colegas, a Associação dos Feirantes, e foi essa associação quem deu dignidade para que a gente continuasse trabalhando, que era de trazer energia, trazer o padrão, para que a gente parasse de mendigar energia nos bares, nos salões de beleza, nas casas, né? Então, eu costumo dizer que eu aprendi a lavrar uma ata, muito nova ainda, vendo meu pai lavrar para a associação. Então, começou ali esse trabalho e eu crescendo, desenvolvendo esse papel de liderança, sempre trabalhando em projetos sociais, junto com a escola, liderando classe, né, grêmio estudantil. E depois à frente também, já mais tarde, assim, a Associação de Feirantes, trazendo muitas conquistas, eu resolvo fazer serviço social para aprimorar esse dom que eu digo que Deus me deu, que é de cuidar das pessoas. Então, executando ali mais essa tarefa, que tive a oportunidade, com muita dificuldade, de conseguir estudar, me formar, e sempre levando e abrindo espaço para os outros colegas também. Então, assim, começa tudo aí. Logo quando eu termino a faculdade, muito nova ainda, muito inexperiente, com 20 anos, eu já tenho um convite para ser candidata e resolvo encarar, mesmo sem conhecer ainda o que era, assim, na verdade, política. E já sem um mesmo, talvez, partido, né? sim, sem mesmo, talvez, assim, confesso, gostar tanto, mas entendendo que se eu quero avançar, se a gente quer avançar em algo, tem que estar dentro da política, a boa política. Então, eu resolvi entrar para fazer essa diferença que eu queria. E em 2008, com toda inexperiência, sem ajuda de partido, de ninguém, assim, talvez, a não ser da minha família e dos amigos e de Deus, nós obtivemos ali 1.010 votos. Que nos consolidou, assim, primeiro suplente do partido e mais voto do que 8 vereadores eleitos à época, já que naquela época eram 17 vereadores. Então, em 2012, eu
entro novamente para a disputa, ali com mais de 1.600 votos. Faltaram poucos para consolidar ali também, de legenda, para passar na frente do talvez mais um, né, do último, e enfim, fico novamente suplente. 2016 não disputei e ajudei o ex-prefeito na gestão, sendo diretora do Centro de Especialidades Médicas. Pude contribuir muito para a nossa saúde, que hoje é uma das melhores assim, referências do Brasil. E em 2020 venho como candidata pelo PSD e obtenho esses votos aí que nos consolidaram a 10ª mais votada da cidade no ano de 2020. Com muito orgulho, assim, representar as pessoas. Interessante. E dentre as pautas que a senhora tem abordado no seu mandato, a gente observa, obviamente, como feirante, como representante, a senhora também esteve à frente do sindicato, da Associação dos Feirantes, né? Sim. Quais são as bandeiras que a senhora apresenta, a senhora representa na Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia? Essa questão das feiras é muito latente em mim, né? A minha admiração, o meu respeito pelas minhas raízes, ele é frequente. Então, assim, se você quiser arrumar um problema comigo, o grande é você arrumar um problema com as feiras. Então, isso aí é indiscutível. Eu sempre vou trabalhar pelas feiras. E algo, assim, que me marcava muito na minha época ainda, assim, de estar montando banca, era a gente não ter, por exemplo, o mínimo de qualidade de vida. Energia, eu já te contei. E outra questões, né? Era, por exemplo, ter banheiros para a gente poder utilizar, nossos clientes. Ainda na minha liderança, a gente conseguiu aqueles banheiros tradicionais. E quando eu já aproximo da vereança, a gente encontra aí uma nova forma de levar dignidade, levar um trailer com um banheiro melhor, com água para lavar as mãos. Né? Sim, com descarga, que tenha um sabonete líquido, uma papeleira, papel higiênico, enfim, e tantas outras coisas que a gente sabe que acaba impactando para a gente exercer o papel de feirante. A questão da agricultura familiar, né, que é algo muito latente também, não é só uma bandeira, é algo que eu participo, sou agricultora. Então, de trazer aquilo ali, formar a cooperativa, dar espaço a quem realmente é de direito, que são os agricultores familiares, como, por exemplo, ocupando aí os 30% do PNAE, os 30% do PAA, que é o mínimo que seja compro desses agricultores, né? Então, nós fizemos isso. A questão das mulheres, sempre trabalhando com essa diminuição, né, essa prevenção da violência doméstica. Mas de que forma? Tratando não só aquela violência horrorosa, mas também dando oportunidade para que ela esteja no mercado de trabalho, para que ela entenda que violência ela não deve ser repudiada, mas abominada e também denunciada, né? E com isso a gente tem avançado, a passo de formiga, mas tem. A questão do esporte, que foi algo que eu abracei de verdade, porque é uma das políticas públicas que, como assistente social, eu mais gosto pela união, pela inclusão. Vou citar, por exemplo, o vôlei. O vôlei, ele inclui numa rodada pessoas de todos os jeitos. Altura, peso, raça, fé, ali todo mundo está no mesmo time, ou talvez de times rivais, mas brincando, jogando junto. Então, assim, como eu disse no início, a gente não pode falar mais nada sem tratar a inclusão. Então, hoje a gente já vê, por exemplo, as pessoas com altas habilidades, com algum tipo de deficiência, seja física, seja mental, também incluídas nos esportes em geral, né? Então, eu abracei de verdade essa causa e, como tantas outras também, eu tenho participado ativamente por entender que se a gente tem um mandato e se a gente pode interferir para melhorar a qualidade de vida da população, é um compromisso meu de estar ali. Certo. A senhora fala sobre a agricultura familiar e a quem nos assista, de repente não consegue dimensionar, quem não é daqui da região também, como que a agricultura familiar pode se desenvolver no município da região metropolitana.
Mas Aparecida de Goiânia é um município bem extenso territorialmente, Sim. né? Há muitas famílias desenvolvendo a agricultura familiar em Aparecida de Goiânia? Mais ou menos, nossos dados estão em base de 6,5% da população de Aparecida está imbuído ali na agricultura familiar. E essas pessoas plantam, colhem, vendem muitas vezes nas feiras, né? Ou seja, de uma forma direta para o consumidor final, outras repassam para as cooperativas, outras já repassam direto para o Ceasa, enfim. A agricultura familiar, ela não tem dimensão de, por exemplo, sua terra tem que ser até esse tamanho. Não, o que ela diz? Que você tem que trabalhar com a sua família naquilo ali. E aí não importa se você tem um filho, 2, 10, se é teu irmão, se o cunhado tá junto, é a agricultura familiar. Podendo até ter algumas contratações de mão de obra também para auxiliar, mas ela é desenvolvida na sua maioria pela familiar. Isso mesmo. Então, muitas vezes é como você diz, as pessoas não têm dimensão do que é, né? E se eu não sei o que é, eu não compro, né? E hoje eu vejo que, por exemplo, o governo do estado lançou há um tempo atrás a cerveja fermentada por fécula de mandioca. Sim. E aquilo, muitas pessoas assim que não estão no meio, talvez não entendam a importância daquilo. Mas a partir dessa ação do governador Ronaldo Caiado, nós tivemos várias cervejarias que fizeram o mesmo. E aí eu vou citar a Colombina, que é de Aparecida, né? Um abraço para a Patrícia, aqui, nossa querida. E ela também desenvolveu lá uma cerveja de fécula de mandioca e fez questão de comprar da agricultura familiar e de expor aquilo. De que forma? Colocando um QR Code na embalagem, onde você pode acessar de onde vem a mandioca. Olha, conhecer a origem do produto da matéria-prima. De onde vem o produto, justamente. E valorizando quem? A agricultura familiar. A agricultura que está presente, às vezes ali na cidade a gente não consegue enxergar. É porque a gente tem tantas coisas para olhar e às vezes muitas passam abstratas ao nosso ver, né? Mas é muito importante as políticas públicas de desenvolvimento a partir desse ponto de vista, por exemplo, né? Eu lanço uma coisa e logo eu já desperto aqueles olhares em comerciantes, industriários, e a economia roda. Interessantíssimo. De fato, esse projeto do governo do estado veio bem pós a pandemia, né? Junto com o trabalho da Secretaria de Retomada, no intuito de retomar a economia devido ao fechamento, ao lockdown que ocorreu. E foi tão interessante que, a primeiro momento, as cidades que foram talvez assim mais privilegiadas em participar, de venderem primeiro, que foi Cavalcante, foi Girassóis, diga-se de passagem, são cidades que as pessoas necessitam, né? E onde tem muitos cultivadores de origem de remanescente quilombola, mas outros lugares também a gente tem produtores, em Bela Vista mesmo. Por exemplo, a gente tem lá a cooperativa do Cará, né? Aí quem não conhece fala assim, produz cará? Não, o nome vem em função do rio Cará, que passa ali, né? E que tem inclusive uma grande história linkada à família da prefeita Nárcia Kelly, que é uma grande prefeita lá. Então, hoje, o que aquela cooperativa, o que aqueles agricultores representam um PIB para a cidade, para o estado e reflete no país todo, não é brincadeira, né? Então, assim, essas pessoas também foram contempladas a participar desse projeto da retomada, seja com o próprio estado ou seja com cervejarias como a Colombina, por exemplo. Isso é um projeto interessante, parabéns até à cervejaria que abraçou essa causa e está trazendo esse fomento. Eu quero dar um recadinho aqui para o advogado que está nos assistindo. Você que tem um problema de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento do processo. Todos os dias recebe uma ligação, doutor, como está o meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema. Ele notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele e resolve esse problema aí no seu escritório. Chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma.
Vereadora, a senhora nos trouxe aqui uma informação de que trabalhou na gestão do ex-prefeito, no caso era o Gustavo Mendanha, certo? Que, inclusive, afastou-se um pouco mais cedo do término do seu mandato, né? Para poder disputar a eleição de governador. E quem assumiu foi seu vice, hoje o atual prefeito, Vilmar Mariano. E não tem como falar de gestão municipal ou da importância da Aparecida de Goiânia sem falar da atual gestão. Como que a senhora avalia a gestão do Vilmar Mariano para Aparecida de Goiânia? Vilmar Mariano é um homem trabalhador, é um homem íntegro, é um homem que veio de baixo. Quando ele conta a história dele, que viajava para o Paraguai, que comprava radinho, que vendia na porta do Serra Dourada e que via os políticos entrando e pensando, nossa, que cara importante. Hoje ele, inclusive, ocupa um lugar de alguém que ele se espelhava muito, que é Maguito Vilela, né? Um baluarte aí que, infelizmente, nos deixou nessa pandemia do Covid. Mas Vilmar, ele tem trabalhado muito. Eu tenho acompanhado, eu estou na gestão dele e quando eu digo que Aparecida está numa crescente, é claro que vem num trabalho de continuidade, mas o Vilmar, eu sempre gosto de dizer que ele deu vida a muitos projetos e a muitas vidas que eram abstratas na sociedade. E eu sempre digo, por exemplo, a Secretaria da Mulher, que foi criada no governo dele. Não adianta a gente falar que quer diminuir essa crescente de índice de feminicídios se a gente não investir, se a gente não trabalhar com prevenção. Então, como a gente faz isso? Incluindo no orçamento fiscal da prefeitura, do município, do estado, ações preventivas. E hoje as mulheres realmente estão incluídas no orçamento fiscal da prefeitura, com a criação da Secretaria da Mulher. Então, além dessa, o Vilmar, ele faz questão de recebeu a Associação de Feirantes assim que assumiu, recebeu a Cooperativa dos Agricultores, a Comag, recebeu tantas outras associações que a Aparecida tem para ouvir o que as pessoas tinham a contribuir. Não é uma questão de, eu vim ouvir, eu estou ouvindo que estão questionando. Não, é que eles estão contribuindo. Porque quando aquele cidadão me traz as mazelas, seja da região ou daquele bairro específico, e eu posso entrar com uma medida reparativa, ele está contribuindo com a gestão. Então, o Vilmar, com essa permissão de abertura mesmo para o seu governo, traz para si hoje essa nova identidade de estar perto das pessoas. Então, as pessoas gostam dele. E isso é muito bom, porque político, gente, tem que gostar de gente. Político não pode ter medo de estar no meio do povo. E o Vilmar chega no mutirão, para ele andar 50 metros é muito difícil, porque as pessoas querem abraçar, querem beijar, e ele ficou profissional na selfie. Então a pessoa já sabe disso, chega e entrega o celular para ele, ele que faz a selfie. Então, isso é muito bom. Eu avalio que a gestão, como você me perguntou, no meu ponto de vista, sim, tem sido uma das melhores por estar perto das pessoas. Problemas existem. As chuvas esse ano demoraram muito a acabar. Mas hoje, só por exemplo, nas agendas que eu tive, eu passei por Vila Brasília, eu passei por Aeroporto Sul, eu passei por Garavelo, eu passei pela BR, pelo Santa Luzia. E só nesses locais que eu te citei, eu vi tratores trabalhando em função de Mato Alto. Ontem à noite eu acompanhei até meia-noite com o Elson, meu assessor, que inclusive me acompanha nesse momento, a troca de lâmpadas ali na Avenida Brasília, na região da Vila Brasília, a substituição, aliás, dessas lâmpadas tradicionais por LED, que não foi só ali, foi também na extensão da Caetés, encontrando já com outras avenidas. Então, assim, nós conseguimos atingir as avenidas com as lâmpadas de LED. Hoje estamos nas avenidas que podemos dizer as paralelas e já entrando em algumas ruas. A Aparecida vai ser 100% iluminada com lâmpadas de LED. Foi um projeto que a Câmara de Vereadores aprovou, que entendemos que isso é segurança, isso é qualidade de vida. E o Vilmar está trazendo isso. E então tem obra para todo lado. Há um prazo para que ocorra?
Sim, tem um prazo, porém tem a questão das empresas, né, que às vezes ganham licitação, a gente não faz isso somente com a estrutura da prefeitura em si, tem as empresas parceiras, né, então às vezes alguma desiste, às vezes alguma tem algum problema, seja de documentação, tem que ser substituída e isso leva prazo. Certo. Mas obras também quero citar. Semana passada a gente lançou o viaduto ali no Parque das Nações, ligando os 4 Veiga Jardins, ligando o Pontal Sul. Então, assim, é um viaduto que vai desafogar muito aquela região. Para quem passa ali sabe que é muito sobrecarregada. E amanhã a gente lança a duplicação da ponte ali, ligação do Vera Cruz 1, 2 e Cidade Satélite, que é a Avenida Cassimiro de Abreu com a H-184. É uma importante obra, sonho nosso ali, que sou da região, e que o Vilmar agora lança isso e vai entregar rápido. E eu te disse essas, mas tem tantas outras sendo executadas, inclusive. No Cante Queiroz, Colina de Homero, Veiga Jardim, Dom Bosco. São muitas obras. Então, essa é a gestão do Vilmar Mariano. Eu teria que ficar pelo menos uns 2 dias aqui. Sei que a gente não tem tempo para falar de tanta obra. Só para poder falar, então, do trabalho dele. Importante do seu ponto de vista. Agradeço por ter colocado aqui, vereador. E para falar da sua gestão, do seu trabalho, inclusive a gente pautou muito isso aqui nesse nosso programa, sobre a participação feminina, inclusive lá na Câmara de Vereadores. E não há como falar do seu mandato sem recordar de uma situação que a senhora viveu. A senhora denunciou de uma violência política de gênero na Câmara. Como é que foi esse episódio? Bom, não tem como mentir como foi, porque o Brasil inteiro, e isso extrapolou fronteiras nacionais, porque eu mesmo concedi entrevista para o New York Times, para a coluna da Mulher e da Política de Paris, né? Assim, importantes jornais internacionais. Hoje em dia, Rui, nenhuma violência mais ela é tolerada. Nenhuma. E quando a gente falava assim de uma lei nova, né? Ela era de agosto de um ano anterior. De 21, então. Isso, do ano 22, anterior. né? Isso, ela era de agosto do ano anterior. Então, naquele momento, aonde eu todos os dias digo para as mulheres não se calarem e denunciar qualquer tipo de violência, seja ela assédio moral, sexual, qualquer uma, eu não posso ficar calada. Então, eu sabia que aquilo ia impactar nas estruturas, principalmente a Aparecida, que aconteceu, mas eu não podia ficar calada. Agora, são situações que vêm, que acontecem, e eu acho que toda situação a gente aprende muito com elas. Eu vejo que eu aprendi muito com aquilo ali. E o fato foi que no momento da sua fala, o presidente da casa ele cortou o seu microfone? Isso, começa um dia anterior, onde existe uma discussão de dizer, um vereador disse que ia apoiar uma mulher, e eu satisfeita, sou entusiasta disso, inclusive, parabenizo, e faço uma postagem nas minhas redes sociais, e ele comenta, acha ruim, e eu não coloquei nada assim para ninguém. Eu coloquei o quê? Que por todo o meu tempo de mandato, todas as minorias que são classificadas na sociedade, quem são as minorias classificadas? Mulheres, negros, indígenas, né? A população LGBT também é tão descriminalizada e são excelentes pessoas, profissionais hoje em nosso meio, a gente tem muitos. A população com deficiência, enfim, são muitos. E eu disse que essas pessoas sempre teriam espaço com a minha voz. E não sei, ele achou isso ruim, acho que alguém que pegou e passou isso para ele de uma forma que, sei lá, até hoje eu não entendo, essa é a verdade. E aconteceu tudo o que aconteceu. Ele traz aquilo ali para uma discussão de plenário. E fica ruim, né? Fica ruim que a nossa transmissão é ao vivo. E quando eu resolvo sair do plenário, né, no momento que ele devolve minha fala, e eu falo ali sobre o que fazem com as mulheres, na política, né? Todo tempo querem calar a nossa voz. Mas eu trago um retrato do que é a política brasileira. Quem poderia antes ser candidato, né? Quem são os grandes políticos, né? E aí a gente traz uma reflexão real. Homens brancos, ricos, héteros, com uma decisão, com uma formação, uma
uma opinião apenas. É uma padronização, né? Esse é o retrato que vem sendo mudado, né? Até porque, eu digo graças a Deus, porque a política ela é feita de plurais ideias, né, de diversas. Então a gente tem que ter pessoas ali para debater direitos para povos. Então, quando eu saio, que eu resolvo sair, faço a minha fala e saio, eu já chego no meu gabinete com um jornalista de todo lugar me ligando. Então eu não estava preparada para aquilo ali. Mas foi algo que aconteceu, algo que deixou um ensinamento e que passou. E que hoje a gente segue, até porque o trabalho na casa, o trabalho no parlamento, ele tem que ser superior a essas adversidades, às opiniões alheias. Então... E hoje há uma relação respeitosa, com certeza, na casa? Eu sei respeitar a hierarquia, meu pai sempre ensinou isso pra gente, então ele é o presidente da casa, com meu voto, inclusive, e tem o meu respeito. Tem um trabalho significativo por Aparecida, isso a gente não pode mentir, nunca menti isso. E a gente tem uma relação de respeito na casa, até porque o parlamento precisa disso. Nós somos 25 para cuidar de uma cidade com 601 mil habitantes. Então, se tiver opiniões paralelas, esses entraves que atrapalham a gente a conduzir o trabalho para um todo mundo perde. E se hoje a gente tem, inclusive, a Procuradoria da Mulher criada e que começa, de fato, com a instalação agora no novo espaço, ali na cidade de Aparecida, né? Que tem muito empenho do atual presidente, inclusive para que ela saia do papel, por exemplo, porque nós superamos essas diversidades. Foi um projeto que a Procuradoria do Estado, né, da Mulher, da Alego, me chamou, pediu para que instalasse. Eu conversei com ele tranquilamente, aceitou, e todos os vereadores votaram. Então, a gente segue trabalhando pela cidade com respeito. Sim, que bom. Isso é o mais importante, né? Até porque são pares e cuidam do mesmo objetivo, que é cuidar da cidade, e que eventos assim a gente não veja mais na mídia, né? Que a gente veja apenas pautas propositivas. Esse foi o ponto de vista da vereadora Camila Rosa. Vereadora, nosso tempo passa muito rápido. Voa, né? O bate-papo. Sim, a gente vai conversando, tem tantas outras coisas para perguntar, mas infelizmente o diretor já está olhando para a gente ali. Estamos no nosso horário. Eu agradeço muito. Obrigado pela participação. Antes de encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse aqui a forma de contato onde as pessoas podem seguir o seu trabalho, acompanhar um pouco mais de todos esses trabalhos, as pautas que a senhora desenvolve lá por Aparecida de Goiânia. Que bom ter esse espaço, né? Então, e todas as pessoas podem acompanhar o meu trabalho, não só acompanhar, mas como opinar. Várias vezes eu recebo aí pelas redes sociais, citações, opiniões, dificuldades que elas estão tendo em qualquer situação, mediante aí a resoluções que dependem do poder público, seja municipal, estadual e até de outros estados. A gente já recebeu questionamentos e conseguiu atender, tá? Com essa parceria de outros colegas. E assim, vocês podem acompanhar o meu trabalho através das redes sociais e de todas as plataformas digitais. Camila Rosa GO, com C e um L só para combinar mesmo. E tem também os telefones do nosso gabinete, né? Os telefones são diversos, eu posso te passar, eu não sei de cor, não sei se tem condições. Isso, então eu posso deixar contigo os telefones que a gente pode disponibilizar para as pessoas. E assim, é sempre um prazer trabalhar não só por Aparecida, mas pelo bem-estar e a qualidade de vida de todas as pessoas. Afinal de contas, esse é um dom que Deus me deu e que eu venho procurando aprimorar, e é um prazer trabalhar com responsabilidade. Obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço novamente a sua participação. Obrigado por colaborar conosco aqui. Você que nos assiste, muito obrigado novamente pela sua audiência. Curta e siga Boletim Goiás em todas as redes sociais, só digitar Boletim Goiás. Siga as redes sociais da nossa produtora parceira, aqui dirigida pelo nosso produtor Lucimar Faria. Abraço, Lucimar, meu amigo.
@TC Multimídia nas redes sociais, e para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está muito perto de entender os de cuidar de um país. Margaret Thatcher. Obrigado e uma boa noite.